lidar com a falta de empatia e solidão? Fala, mestres! Sejam muito bem-vindos a mais uma hashtag Aula do Burigato, onde eu me aprofundo em temas específicos e, claro, sempre com a nossa meta que é dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. E eu vim falar sobre isso porque eu postei um texto lá no meu Instagram e eu acredito que esse tema ele é, assim, essencial, não é? Que é como lidar com a falta de empatia, né? Ou seja, com aquele sentimento de que a pessoa não me entende ou não se importa com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu sinto ou qualquer coisa assim. E, obviamente, com isso eu me sinto sozinho, me sinto perdido, sinto que eu não tenho, basicamente, conexão com ninguém, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fundamentar é: o que é solidão nos dias atuais? É muito louco porque eu verdadeiramente penso muito sobre isso, tentando entender a premissa que é o que a gente muitas vezes fala hoje, né? Que nunca vivemos numa época onde nos sentimos tão solitários, certo? Tão sozinhos, né? E eu reflito e falo, cara, é verdade? Será que é isso mesmo, né? E até utilizo disso porque a gente tem um grande viés, né? O Pondé falou isso e me impactou bastante essa compreensão dele, que é: a gente sempre acha que está na primeira fila da história. Ou seja, o que está acontecendo com a gente é sempre novo e nunca aconteceu em nenhum momento da história da humanidade. E se você estudar minimamente, você vai ver que isso não é verdade, né? Que, enfim, estarmos na primeira fila da história é muito mais difícil do que a gente imagina, não é? Então, assim, mas voltando, estamos verdadeiramente mais solitários do que, enfim, qualquer época que já existiu? E a real é que quanto mais eu reflito sobre isso, mais eu acredito que sim. Por quê? Porque, assim, é muito contraditório, né? Mas vamos falar que vivemos um mundo mais conectado, mas ao mesmo tempo vivemos a época mais solitária. Cara, como que isso pode acontecer? E falando de forma bem específica, clara e simples, é a falta excessiva de conexão real que existe hoje, né? Então, assim, a gente está se apegando cada vez mais a ferramentas que superficializam os relacionamentos, a gente está cada vez mais se apegando a coisas que nos acovardam perante ao relacionamento com as pessoas, né? Então, cada vez mais a gente pega aplicativos para resolver as coisas pra gente, mas até, por exemplo, qual que é o grande papel do Tinder, né? Muita gente vai olhar e pensar que é oferecer um cardápio de pessoas, não é verdade? Porque é basicamente o que ele faz, não é? Então você vai lá, gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei, pá, deu ali o match, né? A gente vai lá e, sei lá, começa a conversar e por aí vai, né? Se acontecer isso. Mas a grande realidade do Tinder não é essa, não. A grande realidade do Tinder é evitar que você se sinta rejeitado. Afinal de contas, se você, com aquele aplicativo instalado, for notificado a cada vez que alguém dá, não sei qual que é, mas dá não pra você, sei lá, você vai desinstalar aquele aplicativo na quinta vez que a notificação aparecer, porque obviamente será insuportável aquilo, não é? Então a gente vai superficializando, vai pegando coisas que vão minando no sentido de que, então eu vou pegar e instalar o Tinder porque daí eu não preciso sair no bar ou não preciso fazer alguma coisa assim e eu não vou levar nenhum não, né? Ou pelo menos não de forma tão estressante quanto cara a cara, né? Ou quanto ter que ir lá e em tese passar aquela vergonha de me expor ou de os amigos verem eu ser rejeitado e, enfim, né, ser zoado e tudo mais. Então a gente vai cada vez mais superficializando. O problema é que isso não alimenta a nossa necessidade real de conexão. Logo, a gente vai cada vez mais se sentindo solitário. Então, esses são os dois pontos principais: superficialização dos relacionamentos em si e, claro, né, esse acovardamento, né? Ou seja, a gente não ter mais aquele senso de que a gente consegue lidar com os dilemas dos relacionamentos, porque cada vez mais a gente superficializa e logo cada vez mais que a gente superficializa, a gente fica, digamos assim, fraco em relação àquilo, não é? Como, por exemplo, quando você passa o dia inteiro deitado, o que acontece com o seu corpo? Exatamente, você fica muito mais preguiçoso e com muito mais dor, que seria, logicamente, o quê? O contrário, tô mais descansado, não é? Mas não, você tem que sair, você tem que se esticar, você tem que se movimentar para que você volte a se sentir com mais controle do seu corpo, né? Então, eu acho que aqui já ficou claro o que é, então, a solidão nos dias atuais, essa falta de conexão. E o que seria, então, a falta de empatia, não é? A falta de empatia é o sentimento que, já que não há conexão, é o sentimento de que ninguém me entende, certo? Ninguém se importa comigo, né? Ninguém verdadeiramente quer ter a minha presença. E aí a gente vai cada vez mais, porque, veja bem, isso gera uma insegurança,
Isso gera ali um descompasso, uma desarmonia dentro de nós e ela vai se traduzindo de diversas formas, né? Pode ser várias dessas aqui, né? Como, por exemplo, talvez, eu até recebi hoje uma pergunta lá no Instagram, que depois de 2 anos, a pessoa simplesmente sumiu, né? Então, assim, ou acho que terminou pelo celular, ou alguma coisa nesse sentido, mas isso mostra, né? Sem essa ferramenta, talvez, sei lá, a pessoa não teria terminado com o celular, talvez ela tivesse sumido, né? Isso não é tão difícil de acontecer lá atrás, não é a tecnologia que geralmente faz isso. Mas, por exemplo, pode ser que a tecnologia apresentou alguém que fez com que essa pessoa, não sabendo mais lidar com o estresse emocional da rejeição, e a rejeição é claro, né? Porque ela vai rejeitar, mas ela vai sofrer ali um estresse gigante em falar não para alguém, né? A gente não gosta, tanto que a gente muitas vezes aceita coisas babacas porque a gente não consegue falar não, né? Tanto que até um vídeo bem assistido aqui no meu canal que é como dizer não, né? Então, o que acontece? Então, tudo isso vai se conectando, mas tem uma essência, né? Que é essa essência da superficialização e do acovardamento. Então, e a falta de empatia, ela vai se traduzindo como consequências de tudo isso daí, né? Que a gente acabou de conversar. E vai se traduzindo em diversos pensamentos. Então, falando agora a mesma língua, compreendendo o que a gente está fazendo com a gente, para que a gente verdadeiramente se sinta mais solitário e com isso mais desconectado do mundo, sentindo que não existe empatia mais entre nós, como lidamos com isso, né? Inclusive, antes até de eu falar do como lidar, o que acontece? Teve até uma aula do Portal Poder Social que eu liberei sobre isso, né? As 4 maiores habilidades, ou as 4 habilidades essenciais para dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. Que é, inclusive, uma das aulas que eu já indico para você se aprofundar no que a gente vai falar aqui agora, do como lidar, né? Mas, antes de falar disso, tenho uma notícia muito importante para falar para vocês. As vagas para o Portal Poder Social vão fechar, vão se encerrar. Dia 26 de setembro agora, às 23h59, sexta-feira. Bom, não sei se você já me conhece há um tempo, se você já conhece o Portal Poder Social, mas rapidamente o que acontece? A gente sempre abriu em formato de turmas, só que aí veio a pandemia, a coisa mudou, a gente recebeu várias mensagens e aí abrimos 2 grandes exceções. A primeira é abrir as vagas e não encerrar, para que as pessoas pudessem se programar e entrar e ter acesso ao conhecimento. E foi uma decisão tão acertada, porque cada mensagem que eu recebi é tão gostoso, assim, porque realmente a gente se sente parte de algo muito maior do que nós, né? E realmente isso aconteceu. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, que foi uma outra exceção, foi o fato de não termos mais planos mensais, eram só planos anuais, e aí a gente abriu novamente o plano mensal. Uma galera entrou e realmente foi uma decisão claramente acertada, certo? Mas a gente, analisando aqui, resolvemos agora, já fomos até o limite e vamos voltar a como nós trabalhávamos, né? Mas, neste exato momento, você ainda pode se inscrever com o plano mensal, tem desconto no plano anual e ainda fizemos mais, porque o plano mensal só pode ser no cartão. E muita gente também, foi uma outra coisa que a gente recebeu, enfim, não tem cartão ou alguma coisa assim. Logo, a gente liberou um intermediário aí, tá? Então, plano mensal, que é menos de R$1 por dia, cara, é tão barato pro acesso que você tem lá. Menos de R$1 por dia, plano mensal, cartão, trimestral, boleto ou cartão, você decide, certo? E aí você assina 3 meses na sequência. Ou o anual, ainda você ganha mais de R$50 de desconto, R$51 de desconto, né? Para você fazer a sua inscrição, beleza? Se você não conhece o portal, eu vou deixar o link aqui abaixo no site, tá? Que é portal.thiagobrigato.com.br. Tem um vídeo onde eu explico exatamente o que é o portal, o porquê que você deve assinar praticamente, né? E como ele vai te ajudar profundamente, que é o que aconteceu aqui nos últimos meses, que nós fizemos essas alterações, enfim, nos vários anos, né? Que nós já trabalhamos com o Portal Poder Social. Então, se você quiser fazer parte, clica lá, vai lá, assista esse vídeo. Se você já conhece, faça a sua inscrição no plano que mais te agradar, porque sexta-feira, 26 de setembro, a gente encerra as vagas e aí aquele esquema, se você já conhece a gente um tempo, você já sabe, não sabemos quando vamos abrir novamente, não sabemos quais serão os valores e não sabemos quais serão os planos. A gente analisa turma a turma e a gente vai adequando conforme a nossa capacidade, conforme o que a gente consegue e pode fazer e por aí vai. E o que fizemos agora foi realmente algo
assim, muito importante na nossa compreensão e assim, eu fico verdadeiramente muito feliz e orgulhoso com a qualidade do que nós fazemos e com a acessibilidade que nós fornecemos, né? Porque assim, cara, você paga mais caro numa pizza do que num mês para ter acesso a aulas que verdadeiramente vão impactar a sua vida para sempre, certo? Se você pegar, assistir, compreender, com diversos bônus e você tem 7 dias para experimentar. Mas não vou ficar falando disso aqui. Aqui embaixo tem um link, você vai lá, clica nesse link, certo? E tem um vídeo lá, tem também tudo escrito. E aí você define, porque 26 de setembro, sexta-feira, encerram-se as vagas. Beleza? Bom, continuando então. Como lidar com a falta de empatia e a solidão nos dias atuais? Primeira coisa que eu coloquei aqui, ó. Compreenda que, e esse foi até o tema do texto, compreenda que, em certo limite, todos estamos sozinhos, tá? Todos estamos sozinhos. Por que é tão importante entender isso? Por duas coisas. A primeira é porque quando a gente está se sentindo sozinho, né? Eu ia falar solitário. Quando a gente está se sentindo sozinho, quando a gente está com aquela questão de ninguém se importa comigo ou qualquer coisa assim, entenda, você não está sozinho nessa, muita gente está sentindo a mesma coisa, e o segundo ponto, que é o mais fundamental ainda, é que em certa medida, para sempre será assim. O que eu quero dizer com isso? Em certo limite de compreensão do ser humano, a gente nunca vai conseguir entender o que a outra pessoa sente, né? Isso é tão importante porque hoje, por exemplo, a gente gosta muito de neurociência, entender qual parte do cérebro que lida com tal coisa, ou qual que é a parte que acende quando a gente sente dor ou qualquer coisa assim, mas no nível subjetivo, a gente nunca vai compreender, certo? Ou seja, eu nunca vou saber como que você verdadeiramente se sente por passar em um término de relacionamento, como você também nunca vai saber. Até porque muitas vezes nem nós conseguimos compreender isso dentro de nós. Então quem dirá o outro, né? Então isso é muito importante para que a gente traga realidade para certos conceitos, que é um dos grandes papéis que eu tenho nas aulas aqui, por aí vai. Que é o quê? A gente se apaixona por frasezinhas, né? Então, ninguém se importa comigo e tal, como se fosse possível, por exemplo, no limite as pessoas entenderem 100% do que passa dentro de nós. Se nem nós conseguimos fazer isso, quem dirá os outros? Então é entender isso, tá? Todo mundo tá passando por esse dilema. Tem gente que não tá acordada para isso, mas acorda quando dá alguma merda, basicamente, né? E também, em certo limite, por mais que a gente se torne o maior expert de comunicação que for, né? Que é o que eu vou falar aqui agora, a gente também vai ter esse limite de a pessoa nunca vai saber qual é a sua dor. Você pode ter pessoas próximas de você que perdeu a pessoa com a mesma relação, né? Com a mesma ligação familiar. Você não vai saber como que ela se sente e nem ela vai saber como você se sente em certo limite, tá? Então compreenda isso para que você, inclusive, aprenda a compreender melhor os outros e a si mesmo, tá? O segundo ponto, e inclusive até esse primeiro, bom, vamos falar do segundo, que é aprenda a articular como você se sente, né? Então, no primeiro ponto, essa aula que eu falei aqui das maiores habilidades, das habilidades essenciais para dominar a arte de ler, compreender e lidar melhor e até se proteger das pessoas, é aula fundamental para você começar a compreender isso que eu estou te falando de forma mais madura, profunda e sólida, tá? Sair do campo das frasezinhas e tal, não, é entrar naquele conhecimento que verdadeiramente te impacta, te move, te fortalece, né? Então assista essa aula do Portal Poder Social. E aí, na sequência, aprenda a articular como você se sente. Bom, então vamos pensar, se nós estamos, então, de certa forma, até certo limite, numa ilha onde só nós habitamos, não é? Então que a gente consiga explorar essa ilha antes de cobrar que alguém consiga explorar essa ilha por nós. Ou seja, antes de eu querer que alguém entenda o que eu sinto, eu sou o primeiro a ter que entender o que eu sinto, certo? A articular aquilo que eu sinto. E o que eu quero dizer é basicamente o seguinte, pensa o seguinte, ó, quando algo acontece na sua vida, o que geralmente fazemos? A gente faz o seguinte, o que aconteceu, certo? Melhor, o que resultou? Deu uma merda. Deu essa merda. Por quê? Certo? Por quê? E aí a gente quer tentar entender o que aconteceu do ponto A ao ponto B, né, do gatilho para o B, que é o resultado, o que aconteceu ali para que a gente evite e não cometa esse erro de novo, certo? E aí, só que a gente, claro, faz isso tão automático que a gente pula para assim, né? Eu nunca mais vou namorar alguém assim, assim, assado,
porque eu tive uma experiência ruim com aquela pessoa, né? Um texto que eu postei esses dias no Instagram ao começar a se relacionar com alguém, enxergue a pessoa e não a pessoa e os seus traumas, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque compreendendo isso, você vai entender, por exemplo, né, que talvez você é a pessoa que está criando esse caos, essa bagunça na sua vida a partir exatamente dessas histórias, né? De tipo, eu nunca mais vou fazer tal coisa, eu nunca mais vou agir assim, eu nunca mais blá blá blá. Mas só que assim, você nem entendeu o que aconteceu. Você já soltou uma solução, você já soltou uma regra, certo? E aí entra, né, no tal das crenças limitantes e tal, né? Mas assim, esse é o ponto. E, por exemplo, uma das aulas fundamentais do portal para compreender isso é como saber o quão chateado eu devo ficar com certos problemas da vida. Lá eu explico uma das teorias de compreensão do ser humano mais sofisticadas que eu já tive acesso, que eu fiquei meses estudando, e eu começo a introduzir isso na biblioteca de aulas do portal. Então ali, o que acontece? É aprender a articular como você se sente, é você entender, basicamente, vamos dizer assim, qual é a régua adequada para eu medir, vamos dizer assim, aquela dor que eu estou sentindo. E tem, né, como eu fazer isso, não no sentido tipo 0,2 exato, né? O que eu quero dizer é você ter uma compreensão melhor daquilo, é você compreender verdadeiramente qual ponto fraco aquilo expôs em você, né? É para você verdadeiramente entender o que está acontecendo ali, né? Se você não consegue entender nada disso, você se perde. Por exemplo, o que acontece, né? A grosso modo dizendo, quando você fica muito ansioso com algo. É porque você tinha ali um caminho a seguir, tá? Aí aconteceu algo. E aí esse caminho fechou e abriram bilhões de caminhos, certo? Só que isso é tão grande, é tão complexo, que você não sabe o que vai acontecer, nem o que você vai fazer, e nada, basicamente. E aí você fica num estado absoluto de ansiedade, porque você tem que estar hiper alerta para tentar entender, para tentar gerar alguma articulação, gerar uma história que defina onde você está, para onde você quer ir e o que você deve fazer, né? Então, assim, esse é o ponto fundamental. Se você não articula como você sente, não tem como você cobrar isso de alguém, e principalmente você vai continuar sendo, vamos dizer assim, o cachorro na sala de cristais, né? Você vai ficar correndo, derrubando um monte de coisa e não vai perceber que é você mesmo que está fazendo essa lambança na sua própria vida. E aí, continuando, aprenda a comunicar como você se sente, ou seja, então eu entendo o que aconteceu e no próximo passo eu entendo como eu comunico isso para as pessoas que eu verdadeiramente me importo. O que acontece se a gente não entende isso daí, são várias possibilidades, mas as que eu vejo principais é a seguinte: você se abre com quem você não deveria se abrir, então você começa a falar de você mesmo para pessoas estranhas, você chega e do nada fala tudo da sua vida, e quando você vê, por quê? Porque você tá até meio que carente, e talvez a pessoa que tá ali, que você não conhece, por aí vai, gere ali um distanciamento onde você acaba confiando nessa pessoa, né? Mas assim, não é tão bom isso daí quanto a gente muitas vezes acha que é, né? Ou seja, porque talvez você sinta até um alívio, talvez você se exponha, ou seja, existem tantas possibilidades que não é... Bom, você tem que analisar melhor, porque senão você se torna uma pessoa que fala tudo de você. Isso não é bom, tanto que eu até explico isso também dentro do portal, né? Aprenda a dizer menos que o necessário. E aí, em contrapartida, né? O que também pode acontecer de ruim? Você fala para alguém que não tem conexão nenhuma com você, tá? Pegando só esse exemplo, uma das possibilidades. Você fala com alguém que não tem conexão nenhuma com você, aí parece que ela te entende, mas não é que ela te entende, ela na verdade não tem o efeito do que você faz, do que você não faz, ela não tem ligação com você. E aí quando não, você volta para a pessoa que, por exemplo, você verdadeiramente precisa se comunicar, e aí você fala de forma destrambelhada, porque você não sabe nem se você está falando bem, e aí você hipoteticamente acha que uma pessoa estranha te entende, mas a pessoa que está do teu lado não, né? Você começa a criar lógicas, falácias, lógicas que não tem nexo, mas ela tem nexo porque você se sentiu bem, você se aliviou com alguém que, claro que vai te entender, porque ela não tem conexão nenhuma emocional com você, e aí quando alguém verdadeiramente conhece e por aí vai, você vai se destrambelhar, a pessoa vai reagir, e aí é óbvio que vocês vão, digamos assim, ter uma falta de conexão ali, né? Então aprenda a entender o que você sente, e aprenda a comunicar o que você sente, né? E aí, nossa, são tantas aulas, mas uma das principais, talvez, seria o módulo de inteligência emocional e a aula 32, que eu explico como é a relação com as emoções e como que você encaixa isso numa, digamos assim, numa narrativa de maior compreensão, né? E quarto ponto do como lidar. Repita o que a pessoa disse para compreender se você a compreendeu. Então, os 3 primeiros pontos são totalmente ligados a você. E o último, ele é ligado na hora de se relacionar com alguém, quando você estiver discutindo com alguém, faça isso, né? Você tem uma ideia da importância disso?
Ontem eu estava assistindo um debate entre o Jordan Peterson, para mim hoje um dos maiores pensadores da atualidade, psicólogo clínico canadense, e o Sam Harris, neurocientista, e basicamente o Jordan Peterson estava advogando para a religião e o Sam Harris contra a religião. Mas é claro que é muito mais profundo do que isso a discussão, né? E era muito legal, porque ambos se respeitaram muito, né? Mas para você ter uma ideia, o Jordan Peterson, quando ele começou a falar, eu até explico isso no Reflexões, né? Mas quando ele começou a falar, ele falou, olha, a primeira coisa que eu preciso fazer é tentar entender se eu entendi o que você verdadeiramente discorda do que eu penso. E aí, os primeiros 40 minutos, ele só fez esse alinhamento. Ou seja, numa discussão de 2 horas, ele ficou ali trazendo o que ele acreditava que ele pensava, o Sam Harris, e confirmando, é isso mesmo? Eu realmente entendi corretamente, né? Tá certo a forma como eu estou expondo o que você pensa. E aí o Sam Harris ia corrigindo, dando os pitacos dele e tudo mais, né? Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava repetindo o que o Sam Harris já tinha dito nos livros dele, em outros vídeos e por aí vai, antes de começar a confrontar, porque senão há uma desarmonia total. Ou seja, ele é basicamente o que? O Jordan Peterson confronta nessa estrada e o Sam Harris responde nessa estrada. Nunca vai haver entendimento, e é o que a gente faz, principalmente em relacionamentos mais próximos, mais íntimos, porque a gente está muito ligado, a gente tem ali um fator emocional muito poderoso, e isso faz com que a gente reaja. A gente daqui a pouco está falando só de nós, né? A gente não está mais se importando com o que a outra pessoa sente, pensa ou o que quer que seja, né? E aí é óbvio que vai haver esse desalinhamento, né? Parece que a gente quer coisas diferentes, parece que na verdade é a pessoa que não tem empatia comigo, mas sou eu que não estou tendo empatia com ela, né? Então, assim, esses 4 passos do como lidar, né? Primeiro, ele delimita, né, a questão da empatia para que você não ache que é só com você que isso acontece, e principalmente que as pessoas têm a possibilidade de compreender o maior íntimo da sua vida, sendo que nem você faz isso, né? Segundo ponto de como lidar, você aprende a articular o que você sente para você, e eu acho assim, esse é o ponto mais poderoso, tá? Esse é o ponto mais poderoso, porque é justamente esse o maior mal, muitas vezes, da nossa saúde mental, que a gente não saber dizer o que nós estamos sentindo, não fazer ideia do que quer dizer ou de onde vem aquela sensação de angústia que a gente está tendo, não é? O terceiro ponto é saber articular isso a alguém que nos importamos. E o quarto ponto é saber ouvir o feedback em retrospecto. Se você faz essas 4 coisas, você potencializa o seu relacionamento, os seus relacionamentos, de uma forma que é descomunal, tá? Se você aplicar esses 4 pontos, verdadeiramente, o dia que você dominar isso, você vai aplicar até o fim da tua vida. E assim, é a mesma coisa que vai ser a diferença entre você saber nadar numa piscina, aplicar esses 4 conhecimentos, e se você não aplica esses 4 conhecimentos, é como se você estivesse andando na piscina, certo? Você vai enfrentar todo tipo de resistência, vai cansar muito mais para chegar no mesmo lugar, se é que você vai conseguir chegar. Quando você faz isso, você nada, você suaviza, você simplesmente vai, você usa a resistência a seu favor. Isso é extremamente poderoso e eu me aprofundo muito mais, obviamente, dentro do portal Poder Social. Tem mais de 50 horas de conteúdo, é muito rico, muito acessível. Então clica aqui, vai lá, que sexta-feira, 26 de setembro, se encerram as vagas. Não sabemos quando e nem como elas vão voltar ao ar. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, aliás, deixa nos comentários para eu saber, né? E aí, como que você vai lidar com a falta de empatia e a solidão? E como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até o próximo conteúdo.